Olá, tudo bem? Eu sou José Alves. Para vocês que são novos no meu canal, muito prazer e seja bem-vindo ao meu e ao seu canal Cosmologia Flat Earth. E para vocês que não são inscritos, faça a sua inscrição e ative o sino para receber todas as postagens que eu fizer nesse canal. E deixe o seu like. E desde já, eu agradeço pela sua inscrição. Galera, o tema desse vídeo será os jesuítas e o globo terrestre, mãe de todas as conspirações. O porquê, galera? Porque nesse vídeo eu estarei apresentando o canal do Gustavo, Ezequiel 33. E nesse vídeo o Gustavo vai estar explicando para vocês, ou melhor, estudando com vocês vários documentos, galera, que vai estar realmente revelando qual foi o propósito dos jesuítas ao levarem as pessoas a acreditarem no formato da Terra como globo. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, galera, vamos lá ao vídeo, galera. Ok, vamos lá então, meus amigos. Já tudo aqui no esquema, tudo direitinho. Vou aumentar um pouco a letra. Opa, foi demais agora. Aqui eu acho que está bom. Então, esse é o tema. Os jesuítas e o globo terrestre. A mãe de todas as conspirações. Conforme foi comentado logo no início, eu não sei, eu desconheço. Por isso, caso alguém já haja comentado, por favor, coloque aí no chat. Mas eu tenho procurado entender a Terra plana através da ótica de que por que eles querem esconder isso das pessoas. Então quer dizer que você já é um terraplanista? Não, ainda não sou, mas estou muito interessado e estudando com afinco. Tanto que ontem, ao terminar o Hangout de ontem à noite, eu estive revisando esse documento e ontem à noite mesmo eu coloquei o anúncio dessa live que seria sobre a Terra plana, mas não pegando o lado científico ou querendo desacreditar quem crê na Terra esférica, mas o porquê há uma conspiração que tem impedido, há grupos poderosos por trás que tem impedido que as pessoas comuns, os jesuítas e o globo terrestre, a mãe de todas as conspirações. Como vocês podem ver aqui, é um documento de 12 páginas e certamente hoje não dará para falar tudo, mas teremos a segunda parte. Aí diz assim: coincidências de datas, agendas e objetivos conectam os jesuítas a um engano enorme sobre a verdadeira forma da Terra. Tudo com o propósito de criar uma ilusão a respeito do fim do mundo. Então, esse será o tema a ser debatido aqui nesta noite. E eu gostaria de pedir, antes de continuar, de iniciar esse tema, que, por favor, não os administradores não irão tolerar ofensas. Se você crê na Terra plana, a fé que você tem, tenha para ti. Se você crê na Terra esférica, se essa é a sua fé, a fé que você tem, tenha para ti. Mas não quero ofensas, chamando uns aos outros disso, daquilo outro. Os moderadores podem bloquear, tá bom? Vamos mostrar uma civilidade. Somos seres humanos, crescidos, adultos, então vamos mostrar uma civilidade. Tá ok? Então diz assim: conspiração. A palavra tem tido sucesso nos últimos 20 anos ou mais. Eu estou lendo aqui, ó, deixa eu fazer o highlight. Aqui, ó. Provas que sustentam a existência de conspirações são frequentemente descartadas
como nada mais do que uma teoria maluca. Mas as pessoas que julgam provas circunstanciais como nada mais do que especulação ociosa, frequentemente ignoram um ponto importante. Quando há provas suficientes para sustentar uma teoria, ela se move do reino de conjecturas e torna-se uma possibilidade. Em seguida, uma probabilidade e, finalmente, um fato. É o que onde eu estou me baseando, e esses 3 últimos hangouts eu venho dizendo para vocês: ainda não sou terraplanista, estou estudando o assunto, mas definitivamente a Terra não é uma bola giratória. Ela é estacionária, porque o livro de Enoque, e ainda que as pessoas levantem ou torçam o nariz, ou levantem a sobrancelha, poxa, mas ele vai falar de Enoque, um livro apócrifo. Aí eu pergunto, quem foram aqueles que determinaram que o livro de Enoque é apócrifo? Procure saber a história, como o cânon sagrado foi formado. E aí vocês vão entender o porquê eu valorizo e muito o livro de Enoque. Mas o livro de Enoque, lá no capítulo 41, mostra com riqueza de detalhes que quem se move é o sol e não a terra. Então, somente por aí, e sem contar ainda as inúmeras passagens bíblicas, como, por exemplo, Isaías, que fala que o Altíssimo, ele habita ou caminha pelo círculo da terra. Não fala uma esfera. Uma esfera é uma coisa, um círculo é outra coisa. Eu me lembro muito bem, eu sempre fui um ótimo aluno de geometria. Uma esfera é uma coisa, um círculo é uma outra coisa. Acho que é Isaías, agora não lembro o capítulo e o versículo, mas que ele se assenta no círculo da terra. Então, existem inúmeras passagens bíblicas que, sim, casam, batem com a teoria da Terra plana. E eu vou mostrar uma foto aqui, muito curiosa, como os antigos hebreus criam no formato da Terra. Qual era o formato da Terra? Muito bem, continuando, deixa eu fazer agora aqui o highlight, diz o seguinte: novas evidências surpreendentes implicam a ordem jesuíta como os cérebros por trás de um engano que abrange séculos. Este artigo irá traçar as ações e a influência do envolvimento dos jesuítas em perpetrar essa mentira. O propósito foi o de mudar a percepção das massas em relação à Terra, a autoridade da Bíblia, ao universo e a posição do Criador nele. Esta alteração estabelece as bases para a esmagadora ilusão que cairá sobre o mundo sob o primeiro ai ou quinta trombeta, profetizado em Apocalipse 9, a invasão alienígena demoníaca. Muito bem, pega a sua Bíblia aí, papudinho, papudinha, vamos ver o que diz Apocalipse capítulo 9. Pega aí a sua Bíblia, vamos lá. Bem fácil de encontrar, é o último livro. E se você tem um marcador aí, marque Apocalipse capítulo 9. Vamos ver aqui. A quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E, com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Aí no versículo 3 diz:
Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fonte. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Aí fala sobre o aspecto dos demônios, que isso daqui são demônios, dos gafanhotos, né? E lá no versículo 12 diz assim: o primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. E é o que trata aqui o documento, que diz assim, vou repetir: novas evidências surpreendentes indicam a ordem jesuíta, a mesma ordem da qual Chiquinho, imperador de Roma, né, o que gosta de muçulmanos e orientais, como os cérebros por trás de um engano que abrange séculos. Este artigo irá traçar as ações e a influência do envolvimento dos jesuítas em perpetrar essa mentira. O propósito dessa mentira foi o de mudar a percepção das massas em relação à Terra, a autoridade da Bíblia, ao universo e a posição do Criador nele. Esta alteração estabelece as bases para a esmagadora ilusão que cairá sobre o mundo sob o primeiro ai, ou quinta trombeta, profetizado em Apocalipse 9, a invasão alienígena demoníaca. E foi o que nós acabamos de ver, que muitos demônios sairão das profundezas do abismo. Aí vou fazer outro highlights aqui. E diz assim: às vezes a evidência é circunstancial. No entanto, evidências circunstanciais podem ser muito convincentes e não devem ser descartadas. De acordo com um juiz federal aposentado, abre aspas, ou melhor, 2 pontos. Há, em geral, 2 tipos de provas: direta e circunstancial. A evidência direta é o testemunho de uma testemunha sobre o que essa testemunha viu, ouviu ou fez. A prova circunstancial é uma evidência indireta, ou seja, a evidência a partir do qual você pode achar que um outro fato exista, embora não tenha sido provado diretamente. Não há distinção legal entre prova direta e circunstancial, na medida do valor probatório. A lei permite dar um peso igual a ambos. Aí diz assim, deixa eu marcar aqui para vocês poderem acompanhar. Não há nenhuma razão para ter preconceito. Então, eu estou tentando aqui abrir a sua mente. Volto a repetir. Não me fiz ainda um terraplanista. Estou lendo e muito, estudando e muito. Ainda não estou, posso me dizer que vesti a camisa que sou um terraplanista. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, repetindo novamente, pelo que já li, pelo que a Bíblia mostra, a Terra não gira em torno do Sol. É totalmente o contrário. É o Sol quem gira em torno da Terra. Então, diz assim, na grande mentira, ou melhor, onde foi que eu parei? Aqui. Não há nenhuma razão para ter preconceito contra a evidência, simplesmente porque é evidência circunstancial.
Na verdade, as provas por evidências circunstanciais podem ser tão conclusivas como seria o depoimento de testemunhas que falam com base em sua própria observação. A prova circunstancial, portanto, é oferecida para provar um determinado fato, a partir do qual você está convidado a inferir a existência de um outro fato ou conjunto de fatos. Antes de decidir se um fato foi comprovado por provas circunstanciais, você deve considerar todas as evidências à luz da razão, experiência e senso comum. Aí, eu vou ler para vocês o que um demônio disse. Tá aqui, olha. Na grande mentira, há sempre uma certa força de credibilidade, porque as grandes massas, mais facilmente, se fazem vítimas da grande mentira do que da pequena mentira. Uma vez que eles próprios, muitas vezes, dizem pequenas mentiras que pouco importam, mas teriam vergonha de recorrer a mentiras em grande escala. Nunca lhes virá à cabeça fabricar mentiras colossais, e não acreditam que outras pessoas poderiam ter o descaramento de distorcer a verdade tão infamemente. Mesmo que os fatos que provam isso possam ser trazidos de forma clara às suas mentes, eles ainda vão duvidar e vacilar, e continuarão a pensar que pode haver alguma outra explicação. A mentira imprudente sempre deixa vestígios por trás dela, mesmo depois de ter sido pregada para muitos. Este fato é conhecido por todos os mentirosos especialistas neste mundo e para todos os que conspiram juntos na arte de mentir. Isso foi dito pelo demônio do Adolf Hitler, que pode ser encontrado no livro dele, Mein Kampf, ou seja, Minha Luta, no primeiro volume, capítulo 10. Agora a coisa vai começar a esquentar um pouquinho. A turbina já está ligada e deixa eu colocar aqui, cadê? Teria que colocar algo porque vai ter gente que vai começar a xingar. Olha, os moderadores podem passar o rodo, podem passar o cerol. Não admitam ofensas, porque estamos aqui para aprender. Olha o que está escrito aqui. O globo terrestre é uma pseudociência não comprovada, mas acreditada em todo mundo. É uma enorme mentira. E quem ajuda a propagar essa pseudociência e essa enorme mentira? Os jesuítas. Repetindo aqui, olha, em vermelho. Coincidências de datas, agendas e objetivos conectam os jesuítas a um engano enorme sobre a verdadeira forma da Terra. Tudo com o propósito de criar uma ilusão a respeito do fim do mundo. Então, aqui vem a afirmação desse documento. Um globo terrestre é uma pseudociência não comprovada, mas acreditada em todo o mundo. É uma enorme mentira. E essa enorme mentira que assumiu uma vida própria, sendo passada de geração em geração. Qualquer um que ouse questionar é zombado e ridicularizado. Vladimir Lenin observou: uma mentira dita frequentemente torna-se a verdade. Olha, vamos aprendendo. A crença é de que a Terra é uma esfera girando. Eu estou aqui para vocês acompanharem. A crença é de que a Terra é uma esfera girando através do espaço como ela gira em torno do Sol, que é arremessado milhares de quilômetros por hora através do espaço. Se uma pessoa chega a dizer as palavras terra plana, os ouvintes se chocam. A, entre parênteses, incorreta imagem mental que vem imediatamente à mente é de uma planície onde, se não for cuidadoso, uma pessoa poderia tropeçar e cair para fora da borda. Aí aqui diz, WLC
convida-o a suspender a sua crença em um globo redondo. Estude cuidadosamente a evidência acumulada de uma Terra fechada que não está circulando ao redor do Sol. Ela começa com o homem. E aqui está Nicolau Copérnico, ou Nicolaus Copernicus. Foi um grande cientista e ele travou uma luta contra a Igreja Católica. Vamos ver então aqui. Copérnico é conhecido por propor um modelo novo e diferente do universo. Antes de Copérnico, as pessoas acreditavam no modelo ptolomaico do universo, que colocou uma Terra plana e fechada como centro do universo. Copérnico sugeriu que o Sol, não a Terra, era o centro do sistema solar e a Terra girava em torno dele. Este modelo heliocêntrico é o que é ensinado hoje em dia, enquanto que o modelo anterior, geocêntrico, de que tudo gira em torno da Terra, tem sido relegado para o caixote do lixo histórico. Aí diz mais. A maioria das pessoas estão cientes de que, por promover ideias, Galileu Galilei foi perseguido pela hierarquia católica romana, menos de 100 anos depois da morte de Copérnico. Acusado de heresia, Galileu foi forçado a retratar suas crenças e passou os últimos 9 anos de sua vida em prisão domiciliar. No entanto, o que a maioria das pessoas não sabe são os seguintes fatos relevantes. Vamos lá. Número 1. Copérnico pertencia à Ordem Terceira de São Domingos. Quando ele quis seguir uma carreira na igreja, ele estudou, entre outras coisas, astrologia e astronomia. Número 2. Enquanto algumas fontes afirmam que Copérnico nunca recebeu os votos de um sacerdote, ele era um clérigo e nunca se casou. Além disso, o fato de que em 1537 o rei Sigismundo da Polônia colocou seu nome na lista de 4 candidatos para vagas na sede de Ermland faz com que seja provável que, pelo menos mais tarde na vida, ele tenha entrado no sacerdócio. Número 3. Quando procurado para aconselhamento sobre como reformar o calendário, Copérnico hesitou em responder, mas depois escreveu uma série de cartas ao Papa Paulo III, contendo observações precisas que realmente serviram, 70 anos mais tarde, como base para a elaboração do calendário gregoriano, que foi criado pelo Papa Gregório. Esse calendário que nós temos e vivemos hoje. Número 4. Por um longo tempo, Copérnico recusou-se a publicar suas crenças em um universo heliocêntrico. Finalmente, em 1531, ele publicou um breve resumo, afirmando a sua teoria em 7 axiomas. A partir disto, o conselho espalhou-se rapidamente. Número 5. 2 anos mais tarde, Albert Widmanstad palestrou sobre o modelo de Copérnico, antes de o Papa Clemente VII recompensá-lo. Em 1536, número 6, em 1536, o cardeal Schönberg, que era arcebispo de Capua, pediu a Copérnico para publicar integralmente a sua teoria, ou pelo menos ter uma cópia feita por ele mesmo. Número 7. Entre 1539 e 1541, uma carta de 66 páginas e um capítulo preliminar foram publicados e distribuídos. Número 8. Como Copérnico explicou em uma carta ao Papa Paulo III, ele finalmente cedeu à insistência do cardeal Schönberg, o bispo Jesse de Kuhn e outros homens experientes, e concordou em submeter seus manuscritos para publicação. A preenchida cópia publicada de seu livro foi colocada nas mãos de Copérnico poucas horas antes de sua morte, em 24 de maio de 1543. É importante notar que a teoria de um universo heliocêntrico de Copérnico era bem conhecida nos níveis superiores da Igreja Católica.
Enquanto Copérnico preferiu publicar suas teorias após a sua morte, foi devido aos apelos persistentes de altos funcionários da Igreja que ele finalmente concordou em publicar seus manuscritos. Além disso, não foram os católicos que inicialmente rejeitaram seus pontos de vista, mas Martim Lutero, Philipp Melanchthon e outros líderes protestantes. Os católicos admitem: a oposição foi levantada pela primeira vez contra o sistema copernicano por teólogos protestantes por motivos bíblicos. Ou seja, os primeiros, vamos dizer, cristãos ou os cristãos dessa época de Copérnico, eles criam numa terra plana. E Martim Lutero, o pai da farsa conhecida como Reforma, e outros também protestantes, eles já não criam assim. Muito bem. Aqui tem uma pergunta. Por que os líderes católicos romanos persistentemente pressionaram Copérnico para divulgar suas teorias de um universo heliocêntrico, teorias para as quais eles condenaram Galileu menos de 100 anos mais tarde? A resposta é complicada, mas revela a motivação para o que se tornou uma vasta conspiração jesuíta. Era necessário mudar a concepção pública a partir de uma compreensão exata da forma da Terra a uma falsa crença. As pessoas seriam mais suscetíveis à ilusão final de uma invasão alienígena. Tem esse livro aqui, que é acho que o número 3, 5 e 6. Confissões de um Illuminati, onde existem vários capítulos dedicados ao fato de que Pedrinho, Chiquinho, o imperador de Roma, ele irá, como já está fazendo, divulgar essas coisas de invasão alienígena. Quando nós sabemos que não existem ETs, esses supostos seres alienígenas nada mais são do que demônios. São demônios. Eu vou procurar aqui, depois com mais calma, para mostrar algumas coisas sobre o que o Vaticano pensa sobre invasão alienígena. Bom, depois eu procuro na segunda parte e mostro para vocês. Dialética hegeliana. Para quem não ligou ainda o nome, Hegel foi o grande amigo de Karl Marx, do judeu comunista Karl Marx. Então diz assim: a dialética hegeliana é uma ferramenta usada pelos governos e vários agentes de mudança para influenciar a opinião pública e trazer uma mudança desejada. Simplificando, um problema é criado artificialmente. A este problema destaca-se uma resposta pré-determinada. A resposta é depois usada para produzir a solução desejada. É aquela regra de 3. Cria-se um problema, apresenta-se a solução, ou melhor, cria-se um problema, espera-se pela reação do povo, apresenta-se uma solução. É a tese, antítese, e o resultado é a síntese. Quase todos os grandes eventos da história empregam a dialética hegeliana de problema, fabricar uma crise ou aproveitar uma já existente a fim de obter a reação desejada de clamor público, pelo qual o público exige uma solução que tenha sido predeterminada anteriormente. Então, vai vendo como pouco a pouco vai se encaixando o que os jesuítas vêm fazendo ao longo de todos esses anos para enganar as pessoas. A hierarquia católica foi presenteada com uma oportunidade perfeita para lançar as bases para um engano em todo o mundo que daria frutos na geração final. O engano necessário era um pequeno globo terrestre, girando através de vastas extensões
sem limites de espaço. Um espaço habitado por alienígenas e outras formas de vidas sencientes. Isto criou dúvida na Bíblia, como a inspirada palavra de Hashem, pois a Bíblia apresenta a Terra como imóvel. Ele também removeu o Criador para longe de sua criação, apresentando um universo inimaginavelmente grande. O agente de mudança para projetar essa transformação na crença foi a Sociedade Recém-Criada de Jesus, vulgarmente conhecida como os Jesuítas. Então, a coisa está ficando interessante. Jesuítas e a Contra-Reforma. Ao mesmo tempo em que Copérnico estava resistindo a apelos para publicar sua teoria de um sistema solar heliocêntrico, a Igreja Católica Romana foi fazer a guerra no novo protestantismo. Os católicos admitem que a Contra-Reforma foi um esforço para conter a onda de protestantismo por uma verdadeira reforma dentro da Igreja Católica. A Ordem Jesuíta foi fundada em 1540, sob a aprovação do Papa Paulo III, com quem Copérnico correspondeu sobre a reforma do calendário e para quem Copérnico dedicou seu livro As Revoluções dos Corpos Celestes. Não podemos exagerar, a Igreja Católica era a força por trás de Copérnico, persistentemente pedindo ao clérigo relutante que divulgasse suas teorias heliocêntricas, que contradiziam a Escritura. Vai vendo! Os jesuítas recém-formados foram os instrumentos perfeitos para afetar uma operação clandestina, mudar a percepção pública da autoridade das Escrituras, da terra e do Criador. A diferença entre os jesuítas e todas as outras ordens católicas foi que os jesuítas convidaram deliberadamente espíritos demoníacos em seus seguidores. Olha, a Raquel vai ter que tomar um banho frio, porque o dia que a Raquel ver esse hangout, vai me amaldiçoar até os meus bichinhos. Continuando, vou repetir aqui. A diferença entre os jesuítas e todas as outras ordens católicas foi que os jesuítas convidaram deliberadamente espíritos demoníacos em seus seguidores. Ou seja, os jesuítas, a mesma ordem da onde saiu Chiquinho, imperador de Roma, eles, desde o momento em que foram criados, eles sempre invocaram demônios. Então, católico, meu amigo católico, o seu Papa, aquele que está sentado na cadeira de Pedro, segundo eles, lá no Vaticano, ele invoca e serve a demônios. Continuando, isso foi feito através dos exercícios espirituais do fundador dos jesuítas, Inácio de Loyola. Estes exercícios espirituais os fizeram escravos. Em suas próprias palavras, eles deveriam ser como um cadáver, quer dizer, um zumbi, para, sem hesitar, obedecer à vontade de seus superiores. E não é o mesmo que está sendo feito hoje com a população mundial? As pessoas não estão se tornando verdadeiros cadáveres ambulantes, zumbis, para que não resistam quando a nova ordem for implantada? Então vejam sim, meus amigos, lendo isso aqui agora juntamente com vocês, eu entendo, percebo, e os meus olhos estão sendo abertos para a importância que temos que dar esse tema sobre a planicidade da Terra. Porque os jesuítas estão por trás desse engano. Continuando, quando os jesuítas deliberadamente abriram suas mentes para as influências de demônios,
Eles trouxeram um espírito do mal e uma inteligência demoníaca que foi sem precedentes no catolicismo. Ele também fez os jesuítas extremamente bem-sucedidos em todas as empresas, porque a vida humana é tão frágil, vidas individuais são tão curtas, que uma pessoa ou mesmo grupo de pessoas não pode planejar e implementar o mal de longo alcance que os jesuítas tenham perpetrado sobre o mundo. Guiados e inspirados por inteligências demoníacas, sobrenaturais, os jesuítas tornaram-se famosos por sua proficiência em engano e subterfúgio. A sua capacidade de se infiltrar em governos e instituições de ensino e a influência que exerciam como consultores para reis e líderes em educação, e isso é verdade, os jesuítas eles se dedicaram à educação. A PUC, no Rio de Janeiro, é uma universidade que, se não me engano, eu posso estar equivocado, foi fundada por jesuítas ou tem vários professores que são da ordem jesuíta. Trabalhando através de entidades, eles têm sido capazes de orientar a pesquisa científica. Agora entendemos porque o Vaticano tem aquele... Como é que se fala? Oh, meu pai. Aquele aparelho que para olhar o espaço, que é chamado de Lúcifer. Qual o nome do aparelho? Eu esqueci agora, me fugiu. Alguém pode colocar aí no chat? Que o nome daquele aparelho que o Vaticano tem, que foi batizado de Lúcifer. A TV Cultura é dos jesuítas, diz os Extreme English. Qual o nome? Ai, meu pai, me fugiu agora a palavra. Né? Telescópio, é o telescópio, né? Do Vaticano, que tem o nome de Lúcifer. É, o telescópio. O observatório, o telescópio. Isso, muito obrigado. Muito obrigado, Nini USA. Muito obrigado a todos. Então agora a gente entende porque os jesuítas, eles têm sido capazes, como está escrito aqui, de orientar a pesquisa científica para promover seus próprios fins e apresentar a maior mentira de todos os tempos, o globo. Olha aí, siga as pistas. Após a publicação relutante de Copérnico de suas teorias, a ordem dos jesuítas produziu mais astrônomos do que provavelmente qualquer outro grupo demográfico específico na Europa. Os cientistas da referida ordem se concentraram quase exclusivamente em apenas uma área da ciência, e isso é um motivo para se questionar. Um estudo de astrônomos do século XVI, através do século XXI, revela um verdadeiro quem é quem dos principais astrônomos que também eram padres jesuítas. Mesmo o calendário civil moderno, o calendário gregoriano, foi trabalhado por um astrônomo jesuíta, Christopher Clavius. Olha aí que coisa interessante, hein? Olha que coisa interessante. Aí a gente para pensar, pessoal, olha, como que esse sistema é maligno. Como que esse sistema é... Eu não duvido que essa sabedoria adquirida pelos jesuítas foi passada através de rituais com invocação aos 200 sentinelas caídos. Eu não duvido, porque o livro de Enoque fala que os sentinelas ensinaram aos homens a forjar armas, a astronomia, a astrologia, plantio, a vaidade, a fazer pinturas, etc. e tal. Eu não duvido. É um conhecimento antigo e demoníaco. Vou ler novamente. Aqui diz o seguinte: um estudo de astrônomos do século XVI, através do século XXI, revela um verdadeiro quem é quem dos principais astrônomos que também eram padres jesuítas. Mesmo o calendário civil moderno, o calendário gregoriano, foi trabalhado por um astrônomo jesuíta, Christopher Clavius.
Enquanto as pessoas aceitavam a cosmologia da Terra como uma massa fixa, imóvel, sob uma cobertura protetora da Escritura, não havia nenhuma base sobre a qual construir mentiras destinadas a fazer a mente humana duvidar da palavra de Yah. Yah seja louvado. Ao diminuir a confiança das pessoas na confiabilidade da Bíblia, houve um curioso aumento da confiança no Papa, como autoridade designada do céu. Os jesuítas sempre foram inimigos da Bíblia. Uma vez que a Igreja Católica ocupa o decreto e tradição papal acima das Escrituras, de qualquer maneira, diminuindo a confiança nas Escrituras, aumenta a confiança em pastores, padres e o Papa como autoridades que sabem mais do que o homem de lata comum. Olha aí, pessoal. Tá vendo? Bem que a palavra nos ensina que maldito o homem que confia no homem, que faz do braço carnal a sua esperança, né? Algo assim. Tá vendo? Então a intenção de omitir a verdade sobre o formato da Terra é a de diminuir a confiança em Yah ou Yahoo, para que então aumente-se a confiança sobre papas, pastores e padres seja aumentada. Estão vendo? Que coisa interessante, hein? Convida aí o seu amigo terraplanista, também aquele que não crê na Terra plana, porque está interessante. Aqui está a foto que eu comentei, como os antigos hebreus tinham uma concepção do universo. Aqui está a foto, aqui está escrito Deus, e aqui o céu dos céus, logo abaixo o Gate of Heaven, que é o portão dos céus, e aqui o céu dos céus. Aqui diz as águas sobre o firmamento, o céu, ventos e portas do céu, tal como descrito no livro de Enoque, sobre essas portas, firmamento, as nuvens, estrelas, a lua, o sol, tudo dentro daquilo que é denominado como domo, né? Aqui temos as montanhas, o mar e a terra. Abaixo nós temos o Sheol, que é o local de habitação dos mortos. Aqui também temos fundação, não que foi criado, mas que sustenta dos céus, fundação da terra, e aqui também à direita a fundação dos céus. E aqui o grande abismo, the great deep, e que será daqui que esses demônios, conforme está escrito e nós lemos em Apocalipse 9, do grande abismo, será daqui das profundezas da terra que eles sairão. Então, era assim que os antigos hebreus criam na terra. Era assim que as pessoas eram ensinadas com relação ao formato, ou como as pessoas gostam de dizer, usando um termo mais técnico e científico, a cosmologia da Terra. Aqui diz, os antigos israelitas dividiram o mundo em céu, terra, mar e o submundo, que é justamente the great deep, ou seja, o profundo abismo. Os demônios vão sair daqui, não virão do outer space, não, do fora do espaço, vão vir daqui. E o Chiquinho, juntamente com a Igreja Católica, estão trabalhando para enganar as pessoas, dizendo que virão alienígenas do espaço. Não existe isso, pessoal. E aí, quando você vê um pastor como Caio Fábio, eu vou mostrar para vocês aqui. Me lembrei agora. Um pastor como Caio Fábio, o Retorno de Jedi, do herege do Caio Fábio, falar isso aqui, olha, vou mostrar a vocês. Deixa eu achar aqui a foto. Cadê aqui a foto dele? Só um momento, meus queridos.
Cadê a foto dele? Tá por aqui. Cadê? Eu vou achar essa foto. Aí a gente vê o quanto tem pessoas sinceras que estão buscando a IA e estão sendo enganadas. Olha aqui o que ele diz, ó. Olha aqui. Tá dando para ver? Caio Fábio diz ter visto OVNIs, mais testemunhas que a ressurreição de Cristo. Olha aqui, ó, o que ele diz para vocês do Instagram. Caio Fábio, que é adorado, idolatrado aí pelo pessoal progressista, que bebe, que fuma, que dá o caneco não é pecado, porque os filhos dele também gostam de fazer a doação de caneco, de agasalhar um croquete, que pode beber. Caio Fábio que defende a maconha e que ultimamente também está defendendo o suicídio assistido. Tá aí, olha. Caio Fábio diz ter visto OVNIs, mais testemunhas que a ressurreição de Cristo. Vocês estão vendo como nós estamos vivendo a época do engano? Por isso que Yahushua disse, vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Aí aqui diz o seguinte, está em inglês, aí fala aqui do submundo, e até tem o mar aqui também, e daqui virão os demônios do Great Deep. E aqui vem a tradução. Eu vou disponibilizar esse documento para vocês. É muito importante, eu quero que vocês tenham esse documento, tá bom? Aqui diz, a antiga concepção hebraica do universo. Os antigos israelitas dividiram o mundo em céu, terra, mar e o submundo, que é o abismo. Eles viram o céu como um descanso sobre fundações, talvez montanhas, com portas e janelas que deixam entrar a chuva. Deus habitava acima do céu, escondido nas nuvens e majestade. O mundo era visto como um disco flutuando sobre as águas, garantido ou ancorado por pilares. A terra era o único domínio conhecido. O reino, além dela, foi considerado inconhecível. O submundo, ou seja, Sheol, como a Bíblia diz, é o lugar de habitação dos mortos. Aqui, o Sheol. O abismo ainda está mais para baixo ainda do Sheol. Então aqui diz, o submundo, o Sheol, era uma prisão aquática ou empoeirada da qual ninguém retornou. Considerado como lugar físico debaixo da terra, poderia ser alcançado apenas através da morte. Então, esse é o conceito que os hebreus antigos, tá aqui, ó, Ancient Hebrew Conception of the Universe. Eles já tinham esse conceito. Estão vendo? Continuando aqui, assim que o modelo geocêntrico foi posto de lado, foi necessário uma nova explicação. Um globo viajando milhões de milhas em torno do Sol, movendo-se através de reinos ilimitados de espaço, foi a explicação do novo modelo heliocêntrico do universo. Este, por sua vez, criou um ambiente no qual os escritos de Charles Darwin, outro endemoniado Charles Darwin, da teoria da evolução, maçom também, para quem não sabia, maçom, encontraram um público receptivo, que assumiu suas especulações elementares ainda mais. Contanto que as pessoas invocassem a Bíblia como autoridade suprema, eles nunca aceitariam as teorias de Darwin. Mas uma vez que a ciência provou, entre aspas, que a Bíblia estava errada sobre algo tão básico como a forma e movimento ou não movimento da Terra, a ciência divergiu drasticamente da fé religiosa. Tudo era possível, nada estava acima da causa, incluindo a criação do mundo e da existência de extraterrestres. Então, concluímos que tudo isso foi um plano maligno, diabólico, capetônico, bafomético, para enganar as pessoas. Para que as pessoas tivessem a sua crença, a sua fé diminuída na pessoa de Iá, e essa fé fosse colocada ou posta na pessoa do Chiquinho, doador de caneco para muçulmano e orientais, pastores que somente querem saber do dízimo, do din-din,
padres e por aí vai. Por isso que eles também alteraram a Bíblia. Por isso que eles deixaram o livro de Enoque de fora. Não foi considerado um livro mentiroso, não santo, porque o livro de Enoque mostra essa verdade. Mostra o quanto nós temos sido enganados até o dia de hoje por essa máfia corrupta, homossexual, bandida, que são os jesuítas e afins. Por isso, meus queridos, é revoltante. Você envia o teu filho, a sua filhinha para a escola, vai aprender essa mentira aí. Como Darwin, que o homem veio do macaco, negando a criação divina. Que o mundo foi formado após uma explosão, um Big Bang. Não! Isso é negar o poder criador de Yahweh ou de Yah. É negar a existência do Criador. Olha, eu vou continuar estudando mais sobre a Terra plana, porque eu estou aprendendo muito. E estou ansioso para que o Samuel consiga contactar com o Leandro do Inteligência Natural e façamos nós três, um hangout. Porque agora a minha mente se abriu para entender a importância, já que os jesuítas trabalharam e vêm trabalhando, mudaram o calendário. O calendário, como foi visto aí, foi feito por um astrônomo jesuíta. Mudaram o calendário. Mudaram a compreensão, o ensino, o entendimento. Reescreveram livros, revisaram a história. Mentem para as pessoas. A Contra-Reforma foi uma forma que a Igreja Católica encontrou para impedir o avanço do protestantismo. Muito embora Lutero tampouco era flor que se cheire, porque Lutero gostava de tomar um mezinho, era casado, odiava judeus e era racista. Ah, meu Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo isso. Aos 54 anos de idade, eu estou me sentindo como um garotinho, aprendendo a verdade aos 54 anos de idade. Eu te louvo e te agradeço, meu Pai. Muito obrigado, Yahweh. Muito obrigado. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Avançando a mentira. A teoria do Big Bang é, hoje, a principal explicação sobre como o universo começou. Na sua forma mais simples, ela fala sobre o universo como conhecemos, começando com uma pequena singularidade, que em seguida infla durante os próximos 13,8 bilhões de anos, para o cosmos que conhecemos hoje. É outra mentira, a Terra não tem mais de 7.000 anos. Os cientistas encontraram um fóssil e eles calculam que tem 400 milhões de... Mentira, pessoal! Mentira! Essa coisa de que o petróleo vem dos fósseis, mentira! Tudo isso é mentira! É parte desse sistema maligno, macabro, diabólico, bafomético. Tudo isso é mentira. A teoria do Big Bang é a resposta da ciência ateia. Opa, deixa eu voltar aqui com o Instagram, que acabou. Só um momentinho. Voltando aqui com o Instagram. Vamos lá, pessoal. Voltando aqui para vocês com o Instagram. Então, a teoria do Big Bang é a resposta da ciência ateia a Gênesis 1, ou Gênesis 1. Pai Andrew Pinsent serve na Faculdade de Teologia da Universidade de Oxford. Ele possui pós-graduação em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, bem como um doutorado em Filosofia. Ele também tem um doutorado em Física de Partículas a partir de Oxford. Este sacerdote cientista, incrivelmente inteligente, declarou em 2015: sendo ao mesmo tempo um padre e um ex-físico de partículas do CERN, olha o CERN aí, sou frequentemente convidado a dar palestras sobre fé e ciência.
Muitas vezes os jovens perguntam-me o seguinte: como você pode ser um sacerdote e crer no Big Bang? Ao que tenho o prazer de responder: nós inventamos isso. É um safado, não é mesmo? Ou, mais precisamente, o padre Georges Lemaitre inventou a teoria que hoje é chamada de Big Bang, e todos devem saber sobre ela. Mais claro do que isso, então toda a nossa vida, primário, ginasial, segundo grau, universidade ou faculdade, tudo foi uma mentira. Absolutamente tudo foi uma mentira. Mas eu te louvo e te agradeço, Pai, antes tarde do que nunca. Muito obrigado por essa segunda-feira, 21 horas e 5 minutos aqui na Flórida, 22 horas e 5 minutos horário de Brasília. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Falta pouco para eu também me tornar um terraplanista. E digo para vocês aqui de primeira mão, porque essa ciência aí que nos foi ensinada nas escolas, passada aos nossos antepassados e até nós, e que está sendo passada agora para os seus filhos, isso daí é contra o próprio Yahweh. É uma negação contra a existência e o poder do Criador dos céus, da terra e do mar e de tudo que neles há. Isso é terrível, pessoal. Isso é terrível. Está correto. O autor da teoria do Big Bang não era outro senão o padre jesuíta treinado, padre Georges Lemaitre. Em 28 de outubro de 2014, Sarah Kerr relacionou o Papa Francisco à Pontífice Academia das Ciências. Em seu discurso, o pontífice disse: a teoria do Big Bang é compatível com o ensino da Igreja Católica sobre a criação. Papa Francisco declarou: o Big Bang, que hoje é considerado a origem do mundo, não contradiz a criativa intervenção de Deus. Pelo contrário, ela a requer. Miserável. O profundo abismo te espera, miserável. O abismo te espera. Siga da causa para o efeito. Sem um globo circulando o Sol através dos confins do espaço, você não tem o Big Bang. Sem o Big Bang, você não tem evolução. Olha aí, sem evolução, as pessoas são mais propensas a aceitar a criação como um ato de um Criador divino. A Igreja Católica Romana, de fato, aceita a evolução. Em seu relatório, Kerr afirmou ainda: o Papa disse que é possível acreditar em ambos, insistindo que Deus foi o responsável pelo Big Bang, a partir do qual toda a vida evoluiu. É um cretino miserável. E repita em alto e bom som: cretino e miserável. Isso mesmo, chibata, merece apanhar de chibata. Cretino e miserável. Esse aqui é o cara que inventou o Big Bang, Monsenhor Georges Lemaitre, padre jesuíta treinado, autor da teoria do Big Bang. Esse agasalhador de croquete aqui que vocês podem ver. Esse aí. Olha, dá nojo, pessoal, dá nojo. Bom, chegamos na metade. Aqui depois também vai entrar na Operação Paperclip, vai entrar também na SS, que é aquela Schwarze Sonne, que significa o culto de adoração ao Sol Negro, que eu já falei para vocês. Vai falar também da NASA, vai falar da Saturno V, um montão de coisas. Eu li aqui juntamente com vocês 6 páginas. Olha aqui o observatório, o telescópio, acho que é esse daqui, é o do Vaticano. Está aqui o Lúcifer, está aqui, ó. Grande telescópio binocular do Vaticano sobre o Mount Graham. O Lúcifer está aqui, ó.
Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like e aquele abraço. E até o próximo vídeo, galera.